Bom dia, amada Igreja Batista do Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal ao longo de mais de 2 anos juntos. É um prazer, abençoado momento que estamos juntos aqui e desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que a paz de Deus esteja também contemplando a vida de todos aqueles que estão aqui juntos nesse momento. Gostaríamos de trazer uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus. Eu gostaria de ler o capítulo 5, no capítulo 5, dos versículos 11 ao 14. Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14. Vocês acompanhem aí o texto e eu gostaria de ler nesta versão contemporânea, o Novo Testamento do Reino, uma tradução contemporânea. É uma tradução feita pelo grande teólogo anglicano Norman Wright, N.T. Wright, que é Nicholas Thomas Wright, perdão, e está aqui neste livro, Hebreus para Todos. Me chamou muito a atenção as considerações que ele faz nesse comentário e eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês baseado naquilo que li nesse comentário e dessa passagem de Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: você está preparado para a comida de verdade? Tenho muito a dizer sobre todas estas coisas, mas pode ser difícil dizer com clareza, pois vocês são lentos e sua capacidade de absorver as coisas não é muito boa. Sim, a essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas precisam que alguém lhes ensine as coisas elementares dos oráculos de Deus. Vocês precisam de leite e não de comida de verdade. Veja, todos os que tomam leite não estão habilitados na palavra da justiça de Deus. Pessoas assim não passam de bebês. Os maduros precisam de comida de verdade. E por maduro entendo pessoas cujas faculdades foram treinadas pela experiência a distinguir o mal do bem. Crianças, bebês ou adultos, é o que gostaríamos de falar nesta manhã, que gostaríamos de trazer para a reflexão nossa, aqui firmado nessa passagem aos Hebreus. Nós podemos dizer que alguém é maduro, que alguém é adulto na sua vida, pelo ciclo vital, pela sua idade cronológica, pelo tempo. Mas o que nós podemos observar é que as pessoas podem ter passado por considerável tempo cronológico, podem estar atingindo aí uma idade adulta, no entanto, ainda não são maduros. São como crianças. Pessoas que pararam nos vários ciclos da vida, pessoas ainda que têm atitudes infantis, imaturas. Então, o que nós observamos é que o que determina se nós somos pessoas adultas ou não, não é simplesmente a nossa idade, não é simplesmente, então, a nossa faixa etária, mas o que determina se nós somos maduros ou não, é a forma de como nós reagimos às situações da vida. Como nós reagimos às nossas circunstâncias, aquilo que nos alcança. O que determina se nós somos maduros ou não, se nós somos adultos ou bebês emocionais, racionais, a nossa capacidade de absorver as coisas,
a nossa capacidade de refletir sobre as coisas. Porque a criança não tem capacidade de reflexão, está lá. Ela nasceu com todas as capacidades embrionárias, mas isso ela vai adquirindo com o tempo. E ela vai sendo ensinada com o tempo a refletir, a identificar as coisas, objetos, a falar papai, mamãe. Falei antes aqui papai, as mamães que não se ofendam. Ou melhor, a falar mamãe, papai, o nome da vovó, vovô, irmãos, tio, titia, e identificando objetos. Depois ela vai crescendo, ela vai tendo, ela tem que aprender e aprender conosco, pessoas adultas, mais maduras, a se relacionar, a saber compartilhar as suas coisas, a saber se comunicar. Ela vai aprendendo conosco também noções de afetividade, noções de interação na vida. Pois bem, ela vai aprendendo e vai crescendo, ela não vai sendo só, à medida de que vai crescendo, alfabetizada, aprendendo a ler, a escrever, aprendendo a conviver com o mundo ao seu redor, mas ela vai aprendendo muitas outras coisas. E à medida que a pessoa caminha, da forma como ela caminha nessa vida, é aquilo que determina se na sua fase adulta já, da sua faixa etária, passando da juventude, já atingindo aí seus 30 anos de idade em diante, se vai adquirindo verdadeiramente uma maturidade de vida. O que nós percebemos é que muitas pessoas são adultas, alguns gostam de dizer que são crianças. Eu já tenho 70, 80 anos, mas eu sou um jovem ainda. É bonito esse espírito, mas o que ela está querendo dizer com isso? Que é jovem por se identificar com os jovens, ou que é jovem ou pela sua imaturidade? Porque nós vamos caminhando em maturidade e experiência nessa vida. Ou nós podemos estacionar nas fases da nossa vida. Isso me faz lembrar novamente um canto de Erasmo Carlos, e me perdoem, porque eu gosto demais de mencionar esta música, a letra dessa música. Tem alguns que já me ouviram muitas vezes. Eu vou me arriscar, aqueles que já me ouviram muitas vezes, aqueles que ainda não ouviram, devem se lembrar daquela música de Erasmo Carlos, que diz assim: antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, como é que eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje, com os meus problemas, eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem, quando eu fico sério, ele é um homem e entende tudo. Ah, como é que eu tomo a alma atarantada. Eu sou uma criança e não entendo nada. Pois bem, a forma, então, como reagimos à vida, como lidamos com ela, como reagimos e lidamos com as nossas emoções, a forma como temos ainda o desejo de progredir, de aprender, de se aprofundar nas coisas, a forma pela qual nós temos o desejo e a capacidade de penetrarmos no nosso íntimo mesmo. Há pessoas que não gostam de conversar porque conversas mais profundas a respeito de nós mesmos são desconfortáveis. Nós temos desconforto em nos aprofundar nos sentimentos, nos pensamentos. Nós temos desconforto de nos aprofundar nas relações da vida.
E aqui, no texto que nós lemos, da carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu, são textos que por vezes lembram muito o apóstolo Paulo, mas não há indicativos de quem seja o autor desta carta. É até bom que consideremos alguém com uma capacidade de revelação das coisas de Deus, que seja um anônimo, alguém até que nós provavelmente não sabemos quem é, e escreveu coisas profundas, revelação da palavra de Deus aqui, e ele nos traz isto, que ele estava lidando com pessoas imaturas, que não haviam caminhado, crescido na fé ainda. Ele diz, então, eu tenho muito a dizer sobre estas coisas. Que coisas que ele estava querendo dizer? Se nós lermos anteriormente, ele estava falando a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Jesus Cristo como a revelação total de Deus. A carta aos Hebreus, ela começa dizendo, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que antigamente Deus falou aos pais de muitas maneiras e pelos profetas. Hoje ele nos fala através do Filho de Deus. A carta aos Hebreus, ela nos traz a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o enviado de Deus, Jesus Cristo como Deus, como Senhor, Jesus Cristo na tarefa conosco do sumo sacerdote, Jesus Cristo comparado a Melquisedeque no Antigo Testamento, um rei que não teve nem início e nem fim de dias, ou seja, alguém eterno. Aqui nós vemos, então, o autor de Hebreus querendo falar muitas coisas profundas naqueles que já tinham iniciado a fé, naqueles que já tinham abraçado a fé, em judeus, naqueles que estavam estabelecidos sobre os princípios do Antigo Testamento, e ele trouxe o Evangelho de Jesus Cristo. E ele queria falar não só a respeito da salvação em Cristo, que eles já haviam abraçado, mas a partir daí ele queria trazer coisas mais consistentes para o povo aqui, que tinha abraçado a fé em Jesus. Mas o que ele estava observando é que eles não estavam caminhando, e isso nós podemos inferir através daquilo que está escrito aqui no capítulo 5. Ele diz que tinha muitas coisas a dizer, mas que é difícil dizer com clareza, pois vocês são lentos e a sua capacidade de absorver as coisas não é muito boa. E aí, me valendo do comentário aqui de N.T. Wright, ele diz assim: por que será que tantos cristãos, seja no século XXI ou no primeiro século, não somente buscam avidamente manter uma dieta à base de leite, como também ficam irritados diante da sugestão que deveriam comer algo mais substancioso? Ele diz assim ainda: como consequência, nós vemos tanto dentro como fora da igreja uma ignorância impressionante sobre quem de fato foi Jesus, em que os cristãos creram e deveriam crer a respeito de Deus e do mundo. Qual o sentido da história cristã como um todo? O que a Bíblia contém e, não menos importante, como cada cristão se enquadra no esquema geral das coisas e como suas vidas e os seus pensamentos devem ser transformados pelo poder do Evangelho. Será que nós temos sido reconhecidos pelas pessoas
como cristãos maduros na fé, que caminharam na sua vida e tiveram um aprofundamento da visão, não só deste mundo, mas da visão do todo. Será que podemos dizer que temos a vida transformada por Jesus, de modo que as pessoas vejam em nós que somos pessoas maduras, pessoas firmadas numa fé sólida, que veem em nós os princípios da fé e do Evangelho, do amor, da misericórdia de Deus, daquilo que Jesus nos ensinou? Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Eu quero que vocês entendam disso. Será que nós, como cristãos, temos caminhado e nos aprofundado nos elementos da graça de Deus, do amor de Deus? Ou ficamos estabelecidos sobre um padrão de religiosidade baseado em normas e regras de faça e não faça, de um monte de questões que ainda ficamos presos e consideramos aquilo que é o certo e o errado? Será que é nisso que se baseia a nossa fé? Será que é nisso que se resume o Evangelho de Jesus Cristo? O próprio apóstolo Pedro nos disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendidos em graça, aprofundados no relacionamento com Jesus. E aí nós vemos aqui que o apóstolo, perdão, eu ia dizer já o apóstolo Paulo, mas aqui o autor de Hebreus, ele nos diz, e baseado nessa versão aqui, nessa tradução, vocês são lentos. A sua capacidade de absorver as coisas não é muito boa. Sim, a essa altura vocês já deveriam ser mestres, mas precisam que alguém lhes ensine as coisas elementares dos oráculos de Deus. Vocês precisam de leite e não de comida de verdade. Vejam, todos os que tomam leite não estão habilitados na palavra da justiça de Deus. Pessoas assim não passam de bebês. E aí, mais alguns pensamentos aqui dentro do comentário de N.T. Wright. Ele diz assim: de fato, alguns cristãos estão ávidos e prontos para a comida sólida, mas lamento profundamente que, pelo menos em muitas das igrejas da Europa Ocidental, que é a realidade dele como um britânico, parece que um pouco de leite morno é o máximo que se pode convencê-las a tomar. Ele diz isto, e aqui na nossa realidade brasileira, na nossa realidade, o que infelizmente nós vemos é que esta não é a fome das pessoas de se aprofundar por comida mais sólida, mas parece que dá indigestão à comida mais sólida, porque ainda as pessoas não adquiriram a capacidade de deglutir, de mastigação, que é aquilo que eu falei do bebê e que ele vai crescendo. Ele toma o leite, e por aqui nós não queremos dizer o leite materno, porque o apóstolo Pedro, quando ele diz que, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite, aquele leite que tem todos os nutrientes que podem nos fortalecer e, como ele diz, que podem nos fazer fortes e firmes na fé. Então, como crianças recém-nascidas, nós temos que ter o desejo por esse leite que contém tudo que é necessário para o crescimento de uma criança. Mas à medida que essa criança vai crescendo, ela precisa se desenvolver
E não pode ficar apenas no leite e nos alimentos líquidos. Ela tem que aprender a mastigar, os seus dentes vão nascendo, ela vai aprendendo a lidar com os alimentos. Eles vão fazendo um efeito diferente, ela vai também tendo que desenvolver todo o seu aparelho digestivo. Isso é algo de Deus, isso é algo que vai acontecendo naturalmente com qualquer ser humano, e ele vai se desenvolvendo até que ele cresça e até que ele aprenda a comer tudo aquilo que é necessário para a sua saúde. Aliás, até fazendo uma comparação com os nossos dias, os nossos problemas de saúde, grande parte deles, e eu até admito, é muitas vezes por nos alimentarmos errado, por alimentarmos apenas por coisas que gostamos, que são apetitosas, que são gostosas. Infelizmente eu reconheço isso comigo muitas vezes. E sei que para a nossa saúde nós necessitamos, muitas vezes, de coisas que não apreciamos muito, mas necessitamos. Precisamos comer comidas que aumentem a nossa energia, precisamos comer comidas que tragam as vitaminas necessárias para o nosso organismo. Precisamos ingerir alimentos que nos tragam resistência, que nos tragam resistência imunológica, resistência física. E para isso, hoje, todos estão voltados para a boa alimentação. Todos ou quase todos. Hoje muito se fala a respeito de dieta e nutrição. E da mesma forma aqui, o texto aos Hebreus dizia que eles não queriam sair dos alimentos elementares, ou seja, do leite. E ele diz aqui, mais um pensamento de Wright, ele diz aqui, ele sabia que era importante que eles entrassem naquilo que estava dizendo, mas só podia imaginar olhares fixos e a inclinação preguiçosa, dizendo: que tal algo um pouco mais fácil? Porque ele se refere aqui de que quando aquele que queria trazer o ensino para eles os via lentos, e a lentidão talvez não associada à sua condição física, à sua condição mental, emocional. Aqui talvez ele esteja falando de lentidão no aspecto do desejo. Lentidão no aspecto do desejo de querer aprender, se aprofundar nas questões da vida. Tem pessoas que não têm o desejo de conhecimento, que não querem mudar. Tem pessoas que não querem mudar o seu jeito de ser e de pensar. Tem pessoas que não querem se aprofundar muito, querem viver e querem sentir da forma que sentem, pensar do jeito que pensam. E aqui ele diz, ele sabia que era importante que eles entravam naquilo que estava dizendo, mas só podia imaginar os olhares fixos e a inclinação preguiçosa, dizendo: que tal algo um pouco mais fácil? É preciso reconhecer a mesma tendência nas igrejas hoje, diz N.T. Wright. Uma coisa é as pessoas que são verdadeiramente jovens na fé, ou que realmente estão cansadas e precisam de um bom descanso, dizerem: vamos falar de maneira simples e fácil. Outra coisa bem diferente é quando as pessoas com algum tempo de vida cristã, que dão muitos sinais da capacidade de aprender e se desenvolver na fé, dizerem ou sugerirem: nós somos preguiçosos demais para isso. Não nos enganemos. Aprender mais sobre a visão de mundo cristão, sobre o extenso mapa no qual vivemos e muitas outras pequenas informações é uma maneira de fortalecer a nossa oração, a nossa vida, o nosso trabalho em favor do Evangelho,
seja lá o que fizermos. Então, eu concordo totalmente com aquilo que ele está nos dizendo aqui. Muitas vezes nós não queremos caminhar por uma preguiça, por uma acomodação. Não somente porque somos recém-chegados à fé. Eu não entendo determinadas coisas. Tem pessoas que vêm para mim e dizem, olha, eu não entendo, mas nós vemos, não assim uma preguiça, mas até eu gostaria de aprender mais, mas tenho um pouco de dificuldade. E aí nós temos que caminhar à medida do entendimento das pessoas. Mas aqui o que ele fala não é da medida do entendimento das pessoas. Mas eu creio que aquilo que está sendo dito aqui em Hebreus é da falta de desejo, é de desejar gostosa, não fazer a digestão, como nos diz a palavra de Deus, aprendermos a ruminar a palavra, a digerir a palavra, nos alimentar da palavra. E quando eu estou falando aqui palavra, não só dos ensinos bíblicos, mas a palavra e os ensinos bíblicos que nos levam a um relacionamento mais profundo com Deus, que nos levam a adquirirmos aqui na nossa caminhada a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. É nos relacionarmos com Jesus apenas como nosso Salvador, como nosso Redentor, como aquele que nos salvou dos nossos pecados e pode nos conduzir para a vida eterna, para o céu. E não aquele que pode nos fazer andar na peregrinação da nossa vida. E há muitas outras questões que poderíamos dizer aqui, poderíamos trazer aqui. Ele diz aqui, Wright, evitar esse aprendizado, talvez dizendo com falsa humildade, eu não sou bom para entender essas coisas, quando realmente queremos dizer, eu não tolero a insistência para eu tentar. Como pessoas que não gostam de determinadas comidas e não gostam quando nós insistimos para que comam alguns tipos de comidas. Tem determinadas comidas que para nós não são questão de gosto, mas são questão de necessidade. Eu posso dizer que gosto muito de carne, mas eu dizer que gosto de carne, não gosto de legumes, é eu estar querendo me alimentar apenas de alguma coisa e estar privando a minha saúde, o meu organismo de me alimentar de outras coisas. Tem pessoas que, com relação à palavra de Deus, gostam apenas de especulação, de especular a palavra. O que a Bíblia tem a dizer sobre o final dos tempos? Qual é realmente o significado do sinal da besta? O que alguns determinados textos queriam dizer, qual é o significado, não apenas como um aprofundamento, mas como curiosidade. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos perder o nosso tempo tentando discutir a genealogia dos anjos ou outras coisas que não nos levam a nada, mas nos aprofundar nas matérias que a palavra de Deus nos dizem a respeito da vida e de sermos imitadores de Jesus como o próprio Paulo era. Aqui ele diz ainda, qual é a maturidade que ele tem em mente então? Esta é a segunda metade do desafio que o autor de Hebreus está trazendo. As pessoas que estão prontas para comida de verdade são aquelas que têm experiência e estão habilitadas na palavra da justiça de Deus. Pessoas que tiveram suas capacidades espirituais, intelectuais e emocionais treinadas pela experiência e a prática de discernir o bem do mal. É como ele diz aqui na passagem,
Veja, todos os que tomam leite estão habilitados na palavra da justiça de Deus. Pessoas assim não passam de bebês. Os maduros precisam de comida de verdade. E por maduro entendo pessoas cujas faculdades foram treinadas pela experiência a distinguir o mal do bem. Ele diz que aqueles que vivem de leite não estão habilitados para a palavra da justiça de Deus, a prática da justiça de Deus. E não estão treinadas pela experiência nesta vida a distinguir o bem do mal. Não apenas o certo e errado no sentido posso ou não posso seguir ou fazer determinadas regras, mas é saber discernir o bem do mal na nossa direção de vida. E aqui ele diz assim, a palavra justiça, quando ocorre no Novo Testamento, é sempre meio capciosa. Com frequência é traduzida como retidão. Mas as pessoas ficam com a impressão de que basta comportar-se ao estilo religioso e sem espontaneidade, mas não é aquilo que, certamente que hebreus ou outros cristãos da época tinham em mente. O termo justiça também não capta a ideia por inteiro, transmitindo a ideia de que o propósito de Deus no Evangelho se concentra no desejo dele pôr em ordem o mundo e incluir as pessoas como parte nesse trabalho. Nesse trecho, o que o autor almeja é que as pessoas tornem-se proficientes em compreender e usar toda a mensagem divina de cura, restauração e justiça redentora. Ele quer que elas saibam percorrer toda a mensagem das Escrituras e do Evangelho, que sejam capazes de conciliar essa mensagem com a própria vida, com suas comunidades e o mundo, que elas vejam como as diferentes partes da revelação de Deus se encaixam, como se aplicam em diversas situações e como têm o poder de transformar vidas e circunstâncias. É isso que Deus deseja de nós. É isso que Cristo quer de nós. Jesus disse em determinado momento, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas as palavras de vida eterna. No entanto, elas falam ao meu respeito e vocês não vêm a mim. Nós podemos muito estudar a Bíblia. Interessante, a própria palavra não está nos levando em direção a Jesus? Não está transformando nossas vidas e circunstâncias? Nós podemos, às vezes, ser conhecedores de vários trechos das Escrituras, ter estudado o Antigo, o Novo Testamento, ter lido a Bíblia várias vezes, mas isto está produzindo transformação. Está produzindo mudanças no nosso jeito de ser e de viver. Está nos tornando pessoas maduras, e por maduras, sabe o que eu quero dizer? Pessoas semelhantes a Jesus. Eu gostaria de substituir essa palavra maduro, e por maduro, caminhar em dizer que as pessoas que nos olham chegam e dizem, poxa, esse conhece aquele a quem ele segue, por causa do nosso jeito de ser e de viver. Ou o nosso jeito de ser e de viver está fazendo com que as pessoas apenas digam, mais um religioso, cheio de princípios religiosos, mas que na sua essência ele não muda a sua intolerância,
ele não tem mudança na sua capacidade de amar, ele é uma pessoa intransigente, que não é capaz de perdoar, ele é uma pessoa no qual nós não temos visto o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A palavra de Deus nos diz que contra essas coisas não há lei. E esse fruto do Espírito é observável em nós. Se nós desejarmos alimento sólido, aquilo que vai acontecer na nossa vida é que nós vamos nos tornar mais parecidos com Jesus. E as pessoas se servirão de nós, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de viver. As pessoas verão em nós o quê? Não religiosidade, mas as pessoas verão em nós amor, paz, alegria. As pessoas verão em nós gentileza. As pessoas verão em nós benignidade. As pessoas verão em nós a prática do bem. As pessoas verão em nós paciência, e ainda que em determinados momentos não temos, pelo menos confessamos e desejamos ter mais paciência, mais resiliência. As pessoas verão em nós não pessoas descontroladas, mas as pessoas verão em nós alguém que, embora tenha seu temperamento, a sua forma de ser, sejam pessoas mansas, pessoas que não levam a fogo os seus desejos, a sua vontade, pessoas que servem, pessoas disponíveis aos outros. As pessoas verão em nós não pessoas desequilibradas, mas as pessoas verão em nós que nos conhecemos e, nos conhecendo, sabemos o que somos capazes de fazer. Por isso, nós nos sujeitamos ao domínio próprio que Deus nos dá pelo seu Espírito condições de nos submeter. Nós sabemos que somos pessoas voltadas para determinadas compulsões ou vícios. E aí, nós sabemos que se o Espírito de Deus não nos dominar, nós seremos dominados pelos nossos desejos. Mas aí, nós nos sujeitamos a Deus, ao Espírito de Deus, para que Ele nos dê o equilíbrio necessário para as nossas vidas. Tudo isso ocorre nos maduros, naqueles que saíram do leite, que querem sair do leitinho, naqueles que querem se aprofundar no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, naqueles que desejam e têm o desejo de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, no sentido de transformar as suas vidas. Aqueles que desejam profundamente se aprofundar no relacionamento com Jesus. Não aqueles preguiçosos, não aqueles acomodados, não aqueles que não querem que mexam na sua condição, não aqueles que não querem mudar o seu jeito de ser ou de pensar. Estes são aqueles que querem o leitinho, estes são os bebês. Que Deus nos abençoe e que nós possamos desejar profundamente o alimento mais sólido,
que a palavra de Deus, que o Evangelho pode nos oferecer e que o Evangelho nos oferece. Eu espero estar aqui, neste canal, ao longo desses 2 anos dos nossos encontros, cooperando para isso. Pelo menos no sentido de trazer o desejo de conhecerem um pouco mais. Que Deus os abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, ó Pai, por Jesus Cristo. Eu quero te agradecer porque Jesus Cristo é verdadeiro pão e verdadeira carne. Eu quero te agradecer porque Jesus Cristo é verdadeira comida e bebida. Ó Pai, eu quero te agradecer porque Jesus Cristo é a verdadeira fonte que podemos ir e matar a nossa sede da alma. Ó Pai, eu quero te agradecer por Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra reveladora, pela tua palavra salvadora, pela tua palavra transformadora. Ó Pai, eu não quero ficar apenas nas letras que matam, mas eu quero, Pai, que o teu Santo Espírito vivifique a tua palavra no meu coração e nos nossos corações. Nós te fazemos esta oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós e esteja sobre todo o povo de Deus e toda a humanidade na face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o desejar. Amém.